Muito se fala sobre a realização da cirurgia de acesso antes ou depois do isolamento. Algumas escolas ensinam os alunos a fazerem a cirurgia de acesso e depois isolar. Eu acredito que não, que a gente deve fazer o isolamento antes da cirurgia de acesso, porque daí a gente acaba tendo todas as vantagens que o isolamento nos proporciona também na cirurgia de acesso. Uma melhor visualização, uma manutenção dos dentes secos, do campo seco, do dente seco, uma observação melhor, o afastamento dos tecidos moles. Então, é essa a recomendação que nós damos aos colegas. O argumento utilizado para não fazer a cirurgia de acesso com isolamento é que possa haver uma perfuração, porque os alunos ainda não estão habituados com a anatomia, com o preparo, mas eu acho que deve-se estudar bem a anatomia antes de começar, observar muito bem a anatomia na radiografia e fazer a cirurgia de acesso com o isolamento absoluto. Então vamos falar agora de algumas etapas do isolamento. O dente tem que ser preparado antes. Então tem que ser verificado os pontos de contato. Tem que se observar se há interferência, tem que passar o fio dental. Se o fio dental esgarçar ou se ele não entrar, nós não podemos ainda fazer o isolamento. Nós temos que criar espaço, nós temos que regularizar os espaços e fazer a lubrificação antes. Então essas etapas prévias ao isolamento são muito importantes para o sucesso. Vamos então agora falar de algumas técnicas utilizadas para o isolamento absoluto e depois da técnica que nós utilizamos. Então a primeira técnica que nós vamos falar é a técnica de grampo-lençol. E como é feita essa técnica? O grampo é ajustado no dente previamente e depois o conjunto arco e lençol, já com o furo, é ajustado no grampo e no dente. Eu acho essa técnica um pouco difícil execução, então a gente acaba não fazendo nos nossos cursos. Eu não recomendo, não é uma técnica que eu faça regularmente. Uma outra técnica é a técnica de lençol-grampo. É ajustado o lençol de borracha no arco de isolamento, feito o furo, e este conjunto é levado até o dente. É tudo seguro com a mão esquerda e a mão direita vai levar o grampo por meio do porta-grampo no dente e ajustado. Também acho que é uma técnica não muito fácil. Normalmente a gente utiliza esta técnica em casos de isolamento múltiplos, mas como técnica inicial não acho a de mais fácil execução. A técnica que nós utilizamos e que nós recomendamos nos cursos é a técnica de conjunto lençol-grampo, que é realizada da seguinte maneira. É colocado o lençol de borracha no arco de isolamento, é ajustado o grampo nesse conjunto e levado todo o conjunto à boca do paciente. E é essa técnica que nós vamos descrever a seguir, é a técnica que nós recomendamos aos nossos alunos, é a técnica que nós recomendamos nos nossos cursos. Então, primeiro aí, os materiais que nós vamos utilizar. O primeiro passo, como a gente já falou, é a verificação dos pontos de contato. Então nós vamos escolher para o isolamento aqui nesse exemplo, o dente molar, primeiro molar, nós vamos verificar os contatos com o pré-molar e vamos verificar os contatos com o segundo molar. Se esses contatos estiverem livres, se o fio dental não sair esgarçado, se ele passar direitinho, é sinal que a gente já pode fazer o isolamento e esse dente não precisa de um tratamento prévio. Em seguida, nós vamos colocar o lençol de borracha no arco. E aí tem uma coisa que é importante que se saiba. Parece uma coisa simples, mas é aí que começam os isolamentos absolutos a darem errado. Esse é um motivo que muitos colegas desistem de fazer o isolamento quando começam aqui já errado, nesse passo. Então qual é a primeira dica que a gente dá aí? Quando for colocar o lençol no arco, coloque apenas em 4 pontas. E esse lençol não deve ficar muito apertado. Então deixe ele bem leve, apenas em 4 pontos. Isso vai facilitar demais
o isolamento posteriormente. Então entendam que o lençol de borracha ele tem que ficar leve, ele não deve ficar muito apertado no começo. Em seguida nós temos que fazer o furo no lençol de borracha. E onde furar? Esse também é um outro motivo de muito erro, de muito isolamento mal ajustado, difícil de colocar e que faz os colegas desistirem de fazer isolamento absoluto. Então o que a gente pode dizer também? Costuma-se fazer o furo muito nas extremidades. E o furo deve ser colocado no meio do lençol de borracha. Então o furo sempre colocado neste limite que nós estamos mostrando aí. A gente, de acordo com o quadrante, com a posição do dente, a gente pode variar, mas variando tudo dentro desse limite. Furos feitos fora desta posição vão fazer com que o isolamento fique torto, fique mal ajustado e fique de difícil colocação. Então, definido o local do furo, nós vamos fazer então a perfuração de acordo com o grupo dental, normalmente um furo maior, nós vamos ir lá no perfurador que ele tem furos do maior até o menor, que vai de molar até os dentes anteriores. O furo é realizado, é feita a lubrificação deste furo com um cotonete, normalmente eu gosto de utilizar cotonete e vaselina líquida. O próximo passo então é a utilização do grampo, é o ajuste do grampo no dente a ser isolado. Só que antes ele tem que ser amarrado, é feita uma amarria de fio dental para que se acaso o paciente degluta durante a colocação, você tenha uma possibilidade de puxar esse fio e não vai haver um acidente mais grave. Depois de feito isso, o grampo é provado e a prova do grampo também é um passo muito importante. Nós temos que verificar se esse grampo está bem ajustado, sem mobilidade e bem preso, as superfícies da garra do grampo estão bem em íntimo contato, estão segurando bem as paredes do dente que vai ser isolado. Em seguida, nós colocamos este grampo no conjunto arco-lençol e vamos levá-lo para o dente. Colocado, ajustado, o próximo passo é remover o lençol de borracha das aletas, e isso é realizado normalmente com uma espátula 1. Em seguida, nós temos que ajustar. Esse também é um passo muito importante durante o isolamento absoluto na colocação do conjunto grampo, arco e lençol. Depois de tudo terminado, nós temos que com o dedo ir acertando, arrumando, estabilizando o lençol atrás do grampo, deixando firme, vendo se não tem nenhum vazamento. E esse passo muitas vezes é fundamental e um pequeno ajuste que a gente realiza faz uma diferença muito grande na qualidade do isolamento. Estando o isolamento então já ajustado, tudo certinho, é só agora que nós vamos apertar o lençol. Nós vamos apertar o lençol de borracha em todas as pontas. Agora sim, e somente agora, é a hora de a gente apertar e aproveitar aquela grande vantagem de afastamento dos tecidos moles. Só que se a gente fizer isso muito antes, vai ficar muito difícil de colocar o isolamento. Então a gente vai colocar em todas as pontas, puxar bem, acertar bem e está pronto o isolamento. No final nós vamos apenas fazer a desinfecção com álcool 70 em toda a superfície do dente, do grampo, do lençol e do arco. Agora nós vamos ver algumas técnicas de isolamento diferentes da técnica convencional, diferentes do isolamento de um dente único. Diferente da dentística, a endodontia costuma fazer os isolamentos apenas daquele dente que ele vai tratar. Mas quando que a gente faz um isolamento diferente? Existem algumas situações que nós precisaremos fazer isolamentos diferentes daqueles isolamentos que a gente já falou. Então nós vamos falar de alguns deles aqui. Nesse caso, por exemplo, nós temos um isolamento múltiplo de um tratamento de 2 pré-molares. O dentista indicou o tratamento que precisava ser feito com certa rapidez. Então nós isolamos os 2 pré-molares simultaneamente. Nesse caso aqui, foi necessária uma reconstrução coronária da face vestibular deste pré-molar,
porque não haveria maneira de se colocar o grampo de maneira satisfatória, que ficasse firme, que ficasse bem colocado. Então nós fizemos uma restauração em resina provisória, utilizamos uma resina provisória, uma restauração provisória, apenas para se fazer o isolamento. Esse é um outro caso de isolamento de um paciente que sofreu trauma. Então o dente tinha aí toda a face lingual fraturada e era muito difícil de se colocar um grampo. Então nós fizemos a reconstrução provisória para poder colocar com mais firmeza o grampo. No mesmo paciente nós temos um outro dente fraturado. Esse paciente foi um paciente politraumatizado que veio para a gente no consultório. Este dente também com uma fratura grande na face palatina, um molar superior. Vocês podem ver aí a imagem até da polpa, né? Esse dente também foi feita uma reconstrução com resina provisória para que se fizesse o isolamento, se colocasse o grampo com uma estabilidade melhor. Um outro caso de reconstrução coronária na região palatina de um pré-molar, em que foi feita uma reconstrução coronária com resina provisória. Aqui nós temos dois casos do professor Mauro Chagas, nosso colega Mauro Chagas, cedidos por ele, em que em um ele retira a cárie, coloca uma resina composta provisória e faz a cirurgia de acesso e isolamento com muito mais qualidade e segurança. E embaixo nós temos um caso onde ele utilizou óxido de zinco eugenol tipo 2, chamado de RM, que é um material barato e que pode ser utilizado como alternativa à resina composta em caso que você não tenha. Então é um excelente material também. Muitas vezes a gente consegue uma boa qualidade mesmo com materiais mais alternativos. Estes casos são exemplos onde foi utilizado a barreira gengival. Eu particularmente não gosto de usar a barreira gengival em todos os casos. Eu acho que a gente tem que se esforçar ao máximo para fazer um bom isolamento apenas com o arco, com o lençol e com o grampo. Porém, em casos que haja necessidade, como nesses casos aqui, em que há perda de estrutura dental, então se a gente não fizer uma proteção, a gente vai haver a entrada de saliva na câmara pulpar. Então, todos esses casos foi realizado com barreira gengival. Um outro caso em que precisávamos tratar os dois incisivos centrais superiores e optou-se pelo isolamento múltiplo com a colocação dos grampos nos laterais e com a colocação de barreira gengival nos dentes incisivos. Esse outro caso, havia necessidade do paciente tratar os 3 incisivos inferiores remanescentes. É também um caso de paciente com trauma. E nós optamos pela colocação do isolamento preso nos dentes caninos e com a colocação de barreira gengival nos incisivos que iriam ser tratados. Este caso, um caso de colocação de selamento gengival, de barreira gengival em um dente com preparo protético, também é uma boa indicação da barreira gengival, para que não haja a entrada de saliva. Outro caso de isolamento múltiplo com a colocação dos grampos nos caninos. Esses dentes estavam muito frágeis, então a gente optou pela colocação dos grampos em outros dentes e o auxílio do isolamento com barreira gengival nos dentes que iam ser tratados. Outro caso de tratamento múltiplo, a gente colocou os grampos com a colocação de barreira gengival. Essa cirurgia de acesso aí realizada foi feita de maneira direta, porque eram tratamentos com indicação protética. Um caso de selamento marginal realizado com cimento provisório, com obturador provisório. Antes de existir as barreiras gengivais, a gente fazia muito esse tipo de proteção. Aqui nós vemos a utilização de 2 grampos transparentes para o isolamento múltiplo de 2 molares, um caso que teve que tratar
os 2 molares, e a gente nota aí que a utilização foi muito importante para a observação de um canal acessório, coisa que seria difícil com a utilização de um grampo metálico. Casos aí que foram utilizados uma série de materiais e de técnicas. No caso da esquerda, nós vemos a utilização de barreira gengival com elástico e grampo. No outro caso, da direita superior, a utilização de grampo e elásticos para o isolamento. E no caso inferior, a utilização apenas de elástico. Aquilo que a gente já falou, o importante é que você mantenha bem isolado. Muitas vezes a gente não tem acesso ao material ideal, acontece algum problema. Então, se a gente tiver uma boa capacidade de improvisação, a gente consegue fazer excelentes isolamentos, mesmo que não seja com o material convencional. Outra pergunta que se faz é: e isolamento em dentes com prótese? Se faz? Sim. Se houver a necessidade, a gente faz tanto o isolamento como o tratamento, mantendo-se a prótese. Esse caso, por exemplo, é um caso de uma prótese fixa, que o paciente veio com muita dor e nós precisávamos abrir rápido. Esse paciente apareceu na clínica de especialização já quase na hora de ir embora. Nós tentamos a princípio remover a prótese, não conseguimos e optamos então por fazer o isolamento e a cirurgia de acesso e a pulpectomia de urgência, tudo com a prótese instalada. Nesse caso, um isolamento simples com destruição coronária, foi colocado aí o grampo, apertando-se um pouquinho ali a região da gengiva e deu-se para se fazer um isolamento bem simples num dente com uma grande destruição. Uma pergunta que se faz muito é: dentes com tratamento ortodôntico, a gente faz o isolamento? Sim, a gente faz e deve fazer. O ideal é que se retire o arco ortodôntico previamente, mas há situações em que nós não podemos. Este caso, por exemplo, foi realizado com o arco e com o auxílio de barreira gengival para vedar os espaços. Este outro caso, inicialmente foi-se colocado o isolamento abaixo do bracket, porém ficaram muitos espaços e ia ser difícil o vedamento. Então foi possível que se colocasse o grampo acima do bracket. Isso fez com que o isolamento fosse muito mais facilitado e eficiente. Eu gostaria de agradecer a atenção e que tenha sido deixado o recado de que o isolamento sempre deve ser utilizado. Cada vez mais vocês estarão com mais familiaridade, vão conseguir fazer o procedimento com mais rapidez e eficiência. Então, eu espero que todos tenham aproveitado bem a aula, me coloco à disposição e até a próxima aula. Obrigado.